Estamos aqui mais uma vez com vocês para algumas reflexões muito importantes acerca dos conhecimentos da antiguidade, principalmente no que diz respeito às antigas religiões, né? Ao sagrado feminino, a Maria Madalena e todos os conhecimentos e informações que possivelmente foram escondidas da humanidade. Sobre Jesus Cristo e Maria Madalena, a Igreja manipulou a história verdadeira? O que escondem de nós? Fale um pouco sobre a presença das Amazonas na Terra. Nós já vimos falando de toda a história da humanidade que foi um pouco corrompida, principalmente pela Igreja Católica, toda a manipulação que houve nas Escrituras, né, por parte da Igreja, como a história de Maria Madalena e Jesus Cristo foi, de certa forma, ocultada e modificada, né, por interesses que eles tinham na época. Talvez muitos não saibam, mas no concílio, né, da Igreja Católica no ano de 591, o Papa Gregório Magno, no intuito de trazer uma doutrinação maior no que diz respeito ao perdão, à misericórdia e todos esses conceitos teológicos, né, ele trouxe a ideia de que Maria Madalena foi uma pecadora, né, confundindo a figura daquela mulher pecadora que foi apedrejada, perdoada por Cristo, né, e era uma Maria. Então ele associou esta Maria com a Maria Madalena, colocando a ideia do perdão como principal motivo de associá-la a uma prostituta. Foi o Papa Gregório, no ano 591, no concílio da Igreja Católica Romana, que trouxe essa ideia e associou a ela como uma prostituta. De lá para cá, isso ficou manchado, né, maculado na história. Importante relembrar também que no século III foi descoberto o Evangelho de Maria Madalena, escritos, né, datados dessa época e associados a ela. Foram encontrados alguns papiros, né, escritos em grego, em cópita, e essas traduções estão aí, disponíveis para todos. Foram conhecidos como os evangelhos apócrifos, não só de Madalena, mas de outros também, né? Tem o Evangelho de Madalena, o Evangelho de Filipe, de Pedro, de Tomé, de Bartolomeu, enfim, vários textos apócrifos apresentam Maria Madalena e sua relação com Jesus Cristo, porque a Igreja Católica sempre lutou contra esse aspecto matrimonial e induziu, muitas vezes, os religiosos que estavam querendo seguir uma vida separada das mulheres, né? Então isso tinha também uma manipulação por trás, justamente para impedir que esse conhecimento relacionado a essa fusão energética e consciencial pudesse ser desenvolvida, porque é este conhecimento que está por trás também do segredo do Santo Graal. A relação de Jesus e Madalena mostra simbolicamente e na prática, porque eles faziam isso e ensinavam, transmitiam esse conhecimento do Graal, né? Não apenas a questão da linhagem, mas com relação à fusão da energia masculina e feminina em sincronicidade plena, em consciência e vibração. Existia um segredo por trás disso, que não era apenas a questão, Jesus e Madalena. Não, tem muito mais coisas por trás. Isso tem a ver com esse segredo da transmutação alquímica, com o prolongamento da vida, com a questão da busca pela vida eterna. Então eles tiraram esse conhecimento relacionado à vida eterna, ligado ao feminino, justamente para que ocorresse um bloqueio na humanidade, para que ninguém chegasse nesse ponto de desenvolvimento, que foi o maior ensinamento deixado por Jesus e por Madalena. Os apóstolos sabiam disso. Por isso que nós vamos encontrar nessas escrituras apócrifas referências a esse trabalho. Mas mesmo assim, quantas guerras ocorreram por trás de artefatos, né? Quantas guerras santas, quantas perseguições, quantas cruzadas, tudo em busca, na verdade, de artefatos, de conhecimentos, dessas informações que estavam por trás deste segredo do prolongamento da vida, principalmente, e da transmutação. A Igreja Católica, sabendo disso, queria ter posse desse conhecimento, desses segredos, e perseguiu todos aqueles que ameaçavam o encontro dessa verdade. Destruiu livros, destruiu grupos, assassinou pessoas, realizou a Santa Inquisição, justamente para que essas mulheres, na época que eram consideradas como bruxas, né,
fossem perseguidas para que esse conhecimento não fosse resgatado, porque essas mulheres estavam vindo, as descendentes das Amazonas, né, vinham para trazer esse conhecimento, trazer essa verdade. E houve essa perseguição do matriarcado, né? Por quê? Porque o patriarcado queria impor essa verdade. O governo oculto estava por trás da Igreja Católica. Existia toda essa influência para impedir que a verdade viesse à tona. Joana d'Arc, que buscava também levar o verdadeiro conhecimento da verdadeira história de Maria Madalena, Jesus, inclusive da mãe de Jesus, Maria, e levar o verdadeiro cristianismo, foi perseguida pela Igreja depois. Joana d'Arc conversava com quem? Ela ia para a floresta à noite, falava lá com um carinha atrás do mato, né, que passava muitas informações e orientações para ela. A igreja perseguiu ela por isso, e ela não foi para a fogueira, como muitos dizem aí. Joana d'Arc lutou muito para mostrar essa verdade também, por isso que ela foi perseguida, assim como tantas mulheres na história foram perseguidas. Mas agora, essas mulheres estão aí, né, de volta. Todas vocês aí que estão assistindo e todas as guerreiras amazonas vão fazer a diferença e vão mostrar de uma vez por todas o conhecimento e a verdade e o valor e o poder do feminino durante todo esse processo de evolução aqui na Terra, né? E essas informações, essa parceria que essas grandes mulheres tiveram no passado, a gente sabe com quem foram, né, essas parcerias. Quem acompanha o canal aqui sabe de quem que estamos falando, principalmente de um grande amigo aí nosso que sempre auxiliou e passou conhecimento para as pessoas. Toda manipulação, né, na verdade, começou para impedir a difusão desse conhecimento ligado à grande mãe ou sagrado feminino. E a igreja fez questão de macular essa imagem, colocando tudo como conhecimento pagão, tudo heresia, tudo que trazia esse tipo de informação era condenado. Se a gente vê a história aí, principalmente a influência desse movimento jesuíta, realmente foi a grande perversidade e a distorção do conhecimento, da doutrinação religiosa na história. Eles fizeram questão de praticamente se espalhar igual um vírus, né? Catequizando, doutrinando as pessoas para justamente ocultar o conhecimento. E eles, muitas vezes, chegavam em alguns povos e culturas no mundo inteiro e tomavam posse de algumas construções antigas e construíam suas igrejas ali, dizendo que aquilo era a construção deles. Sabemos que essas construções antigas eram dos Murius, a primeira civilização da Terra. E nessas construções nós vamos encontrar diversos símbolos ligados às Amazonas, como a flor de lis, por exemplo, e outros. A espiral, né? Então, quem eram essas mulheres? De onde elas vieram? Que grupo é esse que chegou na Terra? Essas mulheres vieram para quê? Para preparar alguma coisa? E é muito importante a gente ter esse entendimento do verdadeiro objetivo dessa energia feminina ser resgatada nas mulheres, né? Não como feminismo ideológico, mas como um projeto de vida que vai resgatar o verdadeiro poder das mulheres na Terra, que é muito maior do que os homens, porque sabemos que nós temos 37 canais no cérebro. E as mulheres têm esses 37 canais ativos, enquanto o homem tem metade. Então, as habilidades, a capacidade de desenvolvimento que as mulheres têm é muito maior. Por isso que todos esses movimentos aí do passado, de perseguição e de abafamento desses conhecimentos, tinha como objetivo neutralizar, reprimir e anular o poder das mulheres na humanidade, porque é uma ameaça para os poderosos, né? Que essas mulheres, que as Amazonas, despertem suas habilidades, sua consciência e consigam, com controle total da sua energia, manipular as leis universais. Jesus Cristo sabia disso, ele treinou Maria Madalena para realizar essa proeza, ela foi uma das mulheres que conseguiu isso. De certa forma, os apóstolos, homens, né, que estavam juntos lá, também tinham uma certa preparação, um conhecimento para realizar esse treinamento, essas habilidades. A gente tem que enxergar a história com outro olhar, porque existe essa manipulação em todos os setores, né? Principalmente nessa linha cristã, religiosa, que infelizmente foi alvo de uma grande manipulação. E é muito complicado mexer nisso, né? Porque a crença, a fé das pessoas é abalada. Mas como nós não trabalhamos com crenças e sim buscamos a verdade acima de tudo, o conhecimento, a gente tem que romper algumas barreiras, né? Resumindo, acho que temos muita coisa a pesquisar, investigar, porque o conhecimento está aí a ser desvendado, né? Queria mandar um abraço aqui para o nosso amigo Bilu e a sua Amazonas, Isa, que devem estar assistindo agora aí. Grandes parceiros que nos orientam, nos auxiliam e sempre apontam o caminho aí da verdade. Por que os caras do bem não interferem nessas coisas ruins que estão acontecendo com a humanidade?
Eles interferem sim, sempre interferiram. Eles só podem mexer 10%, porque nós estamos num processo evolutivo aqui. Agora, chegou um momento que esses líderes mundiais, essas pessoas maldosas que estão no poder, esses grupos, essas raças, passaram do limite. E se eles passassem dos limites, eles vêm para interferir. Sempre que eles ultrapassam um certo limiar, que vai prejudicar a humanidade realmente no seu processo de evolução, eles vêm e interferem. Isso sempre aconteceu. Se não fosse a presença deles, nós já estaríamos dizimados. A população já estava destruída, porque esses grupos que estão no poder já teriam feito muitas guerras e matado a população. Nós não passamos por essas dificuldades. O que acontece, está acontecendo agora, é justamente os últimos capítulos dessa história. Porque esse pessoal foi convidado a ir embora. Eles não podem mais continuar aqui. Eles não vão permitir serem derrotados facilmente. Então eles estão resistindo. Só que os seres do bem já estão chegando para mostrar, acabou. Então eles disseram para nós uma vez, caso eles armem uma terceira guerra mundial, nós vamos intervir. Nós não vamos permitir que aconteça um mal para a humanidade nessa proporção. E é o que está acontecendo agora. Nós já estamos na terceira guerra mundial, que é a guerra da informação. Por isso que eles estão chegando mais uma vez e vão dar um basta nisso daí. Não vai ser permitido mais que esse mal prevaleça sobre a humanidade. O Urandir é o ET Bilu. Não, não é. Já estive centenas de vezes diante dele, comprovei que isso não é verdade. A mídia manipulou a informação, manipulou o vídeo, colocando a imagem do Urandir lá, sendo que o Urandir estava do nosso lado todo o tempo conversando com o Bilu. Eu mesmo já estive diante não só do Bilu, mas de diversos seres, cara a cara, sei que é verdade, sei que eles são reais e convivem conosco aí há mais de 20 anos. E em breve ele vai se apresentar ao mundo, todos vão saber quem ele é. E vocês conhecem muito bem ele, muito bem. Você não pode provar isso, falando acho que para o Diego, Seja responsável por suas alegações. Sim, ser responsável é você ir a campo, enfrentar, desvendar por si só, como eu fiz. Eu fui a campo, fui lá investigar para ver se realmente o Urandir era charlatão. Quebrei minha cara, Descobri que não, é um cara extremamente positivo, que só quer o bem das pessoas e não é o ET Bilu. Eu fui lá e comprovei com meus próprios olhos. Vi na minha frente. Então é isso, Assumir a responsabilidade é a capacidade de responder. Responsabilidade, habilidade de responder. Para você ter a habilidade de responder algo, você tem que vivenciar algo, passar pela experiência para que aquilo seja verdade para você. Para mim e para mais de 3.000 pessoas que estiveram cara a cara com o Bilu, sabem que é verdade, que é um ser do bem e que ele vai voltar em breve. Respeitamos as pessoas que não acreditam porque não vivenciaram, mas essa reação que as pessoas têm de brincar, de zombar, de fazer piada, na verdade é medo que seja verdade. Então a reação psicológica do ser humano diante de uma ameaça, as crenças dela, faz ela atacar. Então esse comportamento é mais uma insegurança e medo, A gente respeita isso e não julga não. São limitações que as pessoas têm e é processo evolutivo, Busquem experienciar para ter o conhecimento verdadeiro, porque só a experiência trará a revelação. Não são livros e coisas que você lê aí, ou porque o pastor e o padre falou. Não, o que eu estou contando para vocês é a minha experiência. Não precisam acreditar em mim. Eles estão chegando justamente para beneficiar e ajudar a humanidade. E estão preparando um grupo de pessoas para servir de representante deles na Terra. Isso já está acontecendo há muito tempo. Mas, infelizmente, quando nós começamos a falar disso, desses benefícios, dessa intervenção e da presença desses seres, vieram para cima e fizeram de tudo para destruir a nossa imagem, nossa reputação. Tentaram queimar a gente a todo custo, porque isso ameaçou as pessoas. Era um perigo que a população soubesse da verdade. Então eles fizeram questão de gerar essa difamação, colocar tudo como algo espalhafatoso, gerar piada, brincadeira. Mas nós estávamos lá presentes e vimos, os repórteres se borrando de medo, chorando, teve medo de enfrentar. Quando o próprio Bilu disse, vou sair na estrada para ser filmado, para que a humanidade toda me veja. O repórter falou, não, pelo amor de Deus, nós não estamos preparados para isso. Não saia. Por favor, fique aí onde você está. Ele arregou, não teve coragem de filmar. Foi lançado um desafio para todos os repórteres do Brasil e do mundo. Quem conseguisse entregar um objeto nas mãos do ser teria a oportunidade de entrevistá-lo e apresentar as 49 raças para o mundo inteiro. Todos eles fugiram da raia. A mídia não tem credibilidade alguma para impor uma verdade. E me admira
vê as pessoas aí acreditando no relato da mídia com relação ao que aconteceu em 2010, 2011, né? Muito interessante. E o próprio Bilu, em 2010, nos chamou, reuniu um grupo e disse: passarei ao mundo revelações surpreendentes com relação à Terra, sobre a presença de Cristo e também sobre Deus. Recebemos a primeira revelação, isso foi em 2010 para 2011, e o Bilu disse para nós: a Terra não é um globo, não é esférica. Ela é plana nas águas e convexa nos continentes. Todo mundo ficou de queixo caído, porque naquela época ninguém imaginava um negócio desse. E perguntamos: mas como vamos provar isso? Ele disse: esta é a primeira mentira que precisa ser derrubada. Depois iremos passar mais informações sobre todas as mentiras, com relação à origem do homem, a Deus, a Jesus, as religiões, a ciência. Está tudo manipulado. Saiam a campo. Vão atrás das respostas. Provem com experimentos científicos. É isso que a humanidade precisa. Um ser que vem trazer a mensagem e nos passou a verdade sobre o formato da Terra. Só que ele passou muito mais conhecimentos, muito mais verdades para nós. E ele disse: no momento certo, vocês deverão falar para a humanidade, passar a informação, a boa nova. Porque nós estamos voltando. Avisem a todos para buscar o conhecimento. Porque o conhecimento que está disponível é mentira. Tudo foi manipulado. Busquem o verdadeiro conhecimento. A doutrinação precisa acabar. E quando ele apareceu para a televisão, quando a Record conseguiu filmar, e ele mostrou os olhos dele e disse ali, muitos reconheceram ele, muitos viram quem ele é. E no momento certo, ele disse que iria voltar, se revelando à luz do dia para todos e mostrando quem realmente ele é. Bilu foi um personagem que ele criou, apenas para ser conhecido mundialmente. Na hora certa, vocês vão entender e vão saber o que significou tudo isso, quem ele é e o porquê ele fez aquilo tudo. E minha expressão, uma mensagem a todos, apenas que busquem conhecimento. Não dá mais para deixar esse governo oculto atuando, esse sistema aí das trevas, escravizando a população, controlando e dominando as pessoas. É isso que o Bilu nos passa. Ele diz: chegou o momento de acabar com esse controle desse sistema, desse governo oculto. Chega, eles vão ter que ir embora daqui. E nós merecemos um sistema, uma qualidade de vida, um mundo onde o conhecimento verdadeiro esteja disponível para todos, para que nós possamos realmente transformar isso aqui num lugar melhor. Porque do jeito que está, nesses milhares de anos aí que eles controlam a humanidade, não adiantou. Quando Jesus veio nessa intervenção, ele foi perseguido pelo GO, e ele fez questão de mostrar que ele não morria. Tudo que está por vir aí é justamente o que estava profetizado nas Escrituras. Ele disse que ia voltar, não disse? Então, o que será que está acontecendo no mundo? Nós estamos num momento crítico, que foi previsto aí pelo Apocalipse. Estamos justamente nesse momento. Porém, as religiões institucionalizadas, principalmente a Igreja Católica, fez questão de manipular a história, construiu teorias e textos modificados para que, através da religião, as pessoas ficassem aprisionadas numa crença que não é real, mesmo se utilizando da figura de Jesus Cristo. Eles alteraram a história. Da mesma forma que eles alteraram a verdade sobre o formato da Terra, eles alteraram a história de Jesus Cristo. Alteraram a origem da humanidade. Não foi permitido nós descobrirmos ainda o elo perdido. O que aconteceu? Tudo isso foi escondido de nós. O resgate do conhecimento é justamente o que nós estamos propondo. A nossa missão, o nosso compromisso é resgatar o conhecimento, buscar o conhecimento verdadeiro. Obviamente que a gente não conseguiria fazer isso sozinhos. Humanamente é impossível enfrentar esse sistema. Essas sociedades secretas que controlam o mundo. Todos que tentaram foram mortos, mas a gente não. A gente tem o suporte e a segurança de falar e ninguém vai impedir dessa vez. Nós estamos ao lado da verdade e nossa parceria com eles é o que nos garante essa concretização e esse sucesso nesse processo de mudança. É difícil, porque muitas pessoas não vão acreditar, porque não vivenciaram, mas muitas pessoas sabem que isso está para acontecer. Agora, vamos escolher o quê? Ficar doutrinados pela mídia, pelo sistema, pelas religiões, pelo processo educacional que recebemos, ou vamos buscar a nossa própria experiência? Eu decidi buscar. Não decidi ficar vinculado a nenhuma instituição, nenhum grupo, nenhuma religião, nada. Eu descobri buscar a verdade com minhas próprias pernas. E com certeza, se fizerem isso, terão as mesmas respostas e as mesmas experiências.
mas não estou obrigando vocês a acreditarem. Ainda dá tempo da gente enxergar, né? Nosso papel aqui é fazer justamente essa revelação aos poucos. O Urandir, ele foi contatado desde criança, né? E orientado para isso. Graças a ele, nós estamos tendo essa parceria hoje e a possibilidade de recebermos essa ajuda, esses benefícios aí. Um dia, a humanidade vai agradecer por tudo que o Urandir fez. Questionem, pensem, reflitam sobre isso. Comecem a pesquisar. Deem uma olhada em tudo que aconteceu na história dos profetas, dos mensageiros, e tem muita similaridade com o que está acontecendo hoje em Dakla, nessa parceria aí com os seres. Então vamos com muita calma e muita paciência, que aos poucos vamos esclarecendo tudo aí para todos.